Olá, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal Fortalecimento da Fé. Hoje damos início a uma jornada transformadora, e este é o primeiro vídeo da nossa temporada. Aqui, cada publicação será cuidadosamente pensado para guiar você por um caminho de reflexão, onde cada mensagem se conecta com a anterior, formando uma sequência poderosa de aprendizado e libertação. A temporada 1 é composta por 20 vídeos, onde cada mensagem representa um degrau rumo a um novo nível de transformação. Ao longo dessa jornada, exploraremos temas de fortalecimento e desenvolvimento pessoal que nos ensinam a viver de forma mais autêntica e verdadeira. Fique conosco, pois juntos construiremos um caminho de superação, guiando você a encontrar respostas e alcançar a paz interior que tanto busca. Reflexão de hoje: por que nosso caminho está errado? O efeito manada, encontrando a verdadeira essência. Muitas vezes, sem perceber, somos arrastados por influências externas, seguindo caminhos que não refletem quem realmente somos. Mas Deus nos convida a despertar, a nos libertarmos dessas amarras e a reencontrarmos a nossa verdadeira identidade. Vivemos em um mundo que constantemente nos chama a seguir um fluxo predeterminado, sem questionarmos qual é o nosso propósito. Em meio à pressão social, à superficialidade das relações e ao desejo de atender às expectativas externas, muitos de nós nos sentimos perdidos, desconectados de algo maior. A dúvida se instala: estamos realmente no caminho certo ou simplesmente seguindo a corrente? Como saber quando a nossa energia está sendo desperdiçada em rotas erradas? E principalmente, como podemos redefinir nossas vidas, abandonar ciclos prejudiciais e encontrar a paz? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative as notificações e, se puder, deixe seu like. Vamos juntos espalhar esta mensagem de fé. E para fortalecer esse propósito, escreva nos comentários: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Antes de iniciarmos nossa oração, pedimos aos anjos do Senhor que abram nossos corações e nos preparem para receber esta mensagem com fé e clareza. Que este seja um momento de conexão profunda, onde a luz divina nos envolva e nos guie. Oremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Agora, este é o momento de refletirmos sobre nossas escolhas, nossas ações e sobre o caminho que temos trilhado em nossas vidas. O efeito manada é um fenômeno psicológico e social que ocorre quando indivíduos tomam decisões baseadas no comportamento de um grupo, em vez de seguir seu próprio julgamento ou raciocínio. A ideia central é que as pessoas, ao se sentirem pressionadas pela maioria ou ao observarem outros adotando uma determinada atitude, começam a se comportar de maneira similar, mesmo que isso não seja o melhor para elas. Esse comportamento coletivo surge por diversas razões, como a necessidade de pertencimento, o medo da exclusão e, em muitos casos, o simples desejo de evitar o desconforto de se destacar. Esse efeito pode ser observado em diversos contextos, como nas compras de impulsos, em manifestações políticas ou até mesmo nas redes sociais, onde o comportamento de seguir a multidão se reflete em escolhas como curtir ou compartilhar, algo sem analisar profundamente o conteúdo. No entanto, o efeito manada pode levar a decisões irracionais ou prejudiciais, pois muitas vezes as pessoas agem sem refletir de forma independente, apenas porque o grupo está fazendo o mesmo. Isso pode resultar em erros coletivos, como a tomada de decisões impulsivas ou a adesão a modas passageiras, sem considerar o impacto real dessas escolhas. Embora neste vídeo não abordemos profundamente, é essencial notar que o efeito manada também pode ter consequências psicológicas significativas, gerando adoecimento emocional em larga escala. Esse será um tema a ser explorado em outro momento, em uma perspectiva mais profunda,
Esse efeito pode ser ligado a aspectos do comportamento humano, como a insegurança e o desejo de aceitação. Ao agirmos como parte de um grupo, muitas vezes deixamos de lado nossas próprias convicções e valores, o que pode levar a um distanciamento de quem realmente somos ou do que acreditamos ser o melhor para nós. É importante destacar que o efeito manada nem sempre é negativo. Em certos contextos, pode haver um valor positivo nesse comportamento coletivo. Por exemplo, em situações de emergência ou de crise, o comportamento de massa pode ser útil para que as pessoas se ajudem mutuamente, se protejam e sigam direções em conjunto para garantir a segurança de todos. Mas em muitos outros casos, é essencial estar atento ao que realmente motiva as nossas escolhas e se estamos seguindo a manada por uma razão genuína ou por pura conveniência social. A chave é encontrar o equilíbrio entre o pertencimento social e a autenticidade pessoal. O efeito manada nos desafia a manter essa harmonia, lembrando-nos de que a verdadeira força está em sermos quem realmente somos, mesmo que isso nos coloque à margem do que é considerado popular ou convencional. O essencial é filtrar o que chega até nós, questionando e refletindo antes de aceitar qualquer ideia ou comportamento. A busca por esse equilíbrio entre pertencimento e autenticidade não é fácil, especialmente em um mundo onde as influências externas são constantes e intensas. Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada, onde as redes sociais, por exemplo, amplificam a pressão do grupo de maneira exponencial. O que antes era um fenômeno restrito a pequenos círculos sociais, agora se estende globalmente, criando um ambiente onde a conformidade é muitas vezes a opção mais visível e acessível. O efeito manada pode ser combatido com uma prática contínua de reflexão e questionamento. Precisamos parar e pensar: essa decisão é realmente minha? Estou seguindo o que é melhor para mim ou apenas acompanhando os outros? O grande desafio está em não cair na armadilha de se conformar ao comportamento coletivo só para evitar o desconforto de ir contra a maré. Esse desconforto pode, na verdade, ser um indicativo de que estamos no caminho certo. A coragem de ser diferente, de se posicionar, de não seguir cegamente a maioria, é um sinal de força interior. E é justamente essa força que nos permite tomar decisões mais alinhadas com quem realmente somos, em vez de simplesmente adotar posturas que o grupo espera de nós. Ao nos desafiarmos a pensar por nós mesmos e a agir de acordo com nossos princípios, também inspiramos outros a fazer o mesmo. Mesmo que, inicialmente, sejamos vistos como diferentes ou um peixe fora d'água, nossa autenticidade pode abrir portas para um mundo mais consciente, onde cada um se sente livre para fazer suas próprias escolhas. Queridos, ao quebrarmos as correntes do efeito manada e abraçarmos a nossa autenticidade, não estamos apenas mudando a nós mesmos, estamos contribuindo para uma mudança maior no mundo, porque a verdadeira transformação começa de dentro para fora. E quando mais pessoas tomam a decisão corajosa de viver com verdade, estamos criando uma sociedade onde a diversidade é celebrada, onde as pessoas podem ser quem realmente são, sem medo de julgamentos ou rejeições. Esse é o poder da autenticidade. Não é apenas uma libertação pessoal, mas uma contribuição para um mundo mais real, mais humano e mais compassivo. A cada passo dado na direção da nossa verdade, vamos tocando a vida de outros de maneira sutil, mas poderosa. Quando alguém vê uma pessoa vivendo com integridade e autenticidade, é impossível não se questionar: por que eu não posso fazer o mesmo? A liberdade, no entanto, exige disciplina interna.
é preciso desenvolver a habilidade de ouvir a voz interior, de silenciar as distrações externas e de confiar na nossa intuição. Muitas vezes, o mundo moderno nos bombardeia com tantas informações e opiniões que pode ser difícil discernir o que é verdadeiramente nosso e o que é imposto. Este fenômeno, muitas vezes inconsciente, tem o poder de nos tirar do caminho genuíno da autenticidade. A busca pelo que os outros esperam de nós, ou o desejo de corresponder ao que a sociedade define como sucesso, pode nos levar a uma estrada errada, cheia de promessas vazias e escolhas impensadas. Nos tornamos prisioneiros do que os outros pensam, do que os outros fazem, e esquecemos de ouvir a nossa própria voz interior. A verdadeira liberdade está em conseguirmos silenciar o barulho do mundo à nossa volta, para então ouvirmos o que realmente vem do nosso coração, nossa essência. Para isso, é preciso desenvolver a habilidade de ouvir a nossa voz interna. Um processo que exige disciplina, paciência e autoconhecimento. Devemos confiar na nossa intuição, no nosso instinto, que muitas vezes tem mais clareza do que qualquer opinião de fora. Ao começarmos a ouvir mais nossa voz interna, nos afastamos do efeito manada e seguimos em direção ao nosso próprio caminho, um caminho que é único, cheio de possibilidades e que só nós somos capazes de trilhar da maneira mais verdadeira e plena. Não se trata de um processo instantâneo ou fácil, mas sim de uma prática diária, que requer paciência e perseverança. Quando aprendemos a desacelerar, ouvir nosso coração e olhar para dentro em busca de respostas, em vez de buscá-las no exterior, percebemos que muitas de nossas escolhas não são genuinamente nossas, mas sim influenciadas por expectativas alheias ou pelo medo de não sermos aceitos e julgados. Esse processo de buscar a autenticidade não significa ser rebelde ou contra tudo o que nos é imposto, mas sim aprender a filtrar as influências externas que não condizem com a nossa natureza mais profunda. Quando nos permitimos ouvir nossa voz interior e agir com base no nosso verdadeiro eu, estamos nos conectando com algo muito maior, algo que transcende a superficialidade das aparências e das expectativas dos outros. Estamos nos conectando com a essência divina que habita em cada um de nós. E é nessa conexão que encontramos a verdadeira paz e liberdade. Portanto, ao invés de se perder no caminho que a sociedade tenta nos impor, procuremos, com coragem e paciência, encontrar nossa própria estrada. Para isso, é necessário ouvir de maneira consciente a voz interior que sempre esteve conosco, mas que muitas vezes deixamos de lado por causa do barulho do mundo. Quando conseguimos ouvir e confiar nessa voz, estamos dando o primeiro passo para viver uma vida mais plena, mais verdadeira e mais alinhada com nosso propósito divino. O caminho da autenticidade não é o mais fácil, mas é, sem dúvida, o mais gratificante. A verdadeira liberdade está em ser quem somos de verdade, sem medo, sem máscaras, sem pressões externas. Ao desenvolvermos essa habilidade de ouvir e confiar na nossa voz interior, nos tornamos mais resilientes, mais confiantes e mais preparados para viver de acordo com o que realmente importa para nós. A prática constante da autenticidade nos traz uma estabilidade emocional que nenhuma validação externa pode oferecer. Quando encontramos confiança em nós mesmos, o medo da desaprovação se dissolve. A verdadeira liberdade não está na conformidade, mas na coragem de sermos quem realmente somos. Ser autêntico é tirar as máscaras, reorganizar nossas emoções e fortalecer nossa saúde mental, emocional e espiritual. Mesmo em um mundo turbulento, quando estamos enraizados na nossa verdade, as pressões externas perdem força. Nossa autenticidade se torna uma âncora, trazendo paz, propósito e inspiração para nós e para aqueles ao nosso redor. Quando abraçamos
Nossa vulnerabilidade, entendemos que ser autêntico não significa ser perfeito, mas sim ser real. E a realidade humana, por mais complexa que seja, é feita de altos e baixos, de momentos de clareza e de dúvidas, de alegrias e de tristezas. Ao reconhecermos isso, permitimos que nossa humanidade se expresse de maneira plena, e é nessa aceitação que a verdadeira paz se encontra. A jornada da autenticidade também nos convida a olhar para nossas escolhas com mais sabedoria. Quando deixamos de lado o efeito manada, passamos a perceber com mais clareza o que realmente é importante para nós. A sociedade nos oferece um cardápio de padrões e expectativas, mas ao olharmos para dentro, encontramos nossa própria verdade, nossos próprios desejos e necessidades. Meu querido, eu não posso mentir. O processo não é fácil. Isso não significa que todos ao nosso redor irão compreender ou apoiar nossa jornada de imediato. Nem sempre a autenticidade é bem recebida, especialmente em um mundo que valoriza tanto a conformidade. Mas a verdadeira mudança começa dentro de nós. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, sem medo da rejeição ou do julgamento, começamos a quebrar barreiras, tanto internas quanto externas. Essa transformação pessoal, por mais intimista que seja, reverbera de forma extraordinária no coletivo. À medida que mais e mais pessoas começam a se libertar das amarras, da conformidade e se permitem viver de maneira autêntica, o impacto positivo se espalha de forma invisível, mas poderosa. É como se, ao encontrar nossa verdade, também encontrássemos uma chave para destravar a liberdade daqueles ao nosso redor. Isso gera um efeito em cadeia. Uma pessoa que escolhe ser genuína inspira outras a fazerem o mesmo, criando um ciclo virtuoso que vai além das palavras. Em vez de procurar incessantemente por aprovação externa, nos tornamos mais atentos à nossa voz interior. Aquele sussurro sagrado que nos guia de forma silenciosa, mas firme, nos ajuda a tomar decisões que estão alinhadas com o nosso ser mais profundo. Esse é o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior recompensa dessa jornada. Aprender a ouvir e confiar na nossa própria voz. Com o tempo, esse processo de conexão consigo mesmo se torna um hábito natural. Nos tornamos cada vez mais sensíveis à nossa essência, mais conscientes das nossas necessidades e desejos, e mais dispostos a honrá-los. Vivemos de forma mais intencional, sem medo de errar ou de falhar, pois entendemos que cada passo é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de evolução. Além disso, somos constantemente confrontados com nossos medos e inseguranças. Quando nos permitimos ser vulneráveis e expor nossas fragilidades, pode surgir o medo de sermos julgados, rejeitados ou incompreendidos. A autenticidade nos desafia a encarar nossos próprios fantasmas, como o medo da solidão ou da inadequação, e nos convida a lidar com essas questões de frente. Aos poucos, essa liberdade nos permite crescer de maneira verdadeira, sem a necessidade de esconder quem somos. A confiança em nós mesmos aumenta e, com isso, a sensação de paz interior. Passamos a perceber que somos suficientes, que não precisamos ser perfeitos para ser valiosos. As imperfeições, em vez de nos envergonharem, começam a ser vistas como parte do nosso processo de crescimento, como marcas da nossa humanidade. É claro que, em uma sociedade que valoriza tanto a conformidade e a aceitação externa, ser autêntico pode ser um ato de resistência. O efeito manada é reforçado pelas normas culturais, que nos incentivam a seguir tendências e opiniões populares. Muitas vezes, a busca pela autenticidade exige uma ruptura com esses padrões, o que pode gerar desconforto ou até resistência de grupos que ainda operam segundo essas normas. Ainda assim, quanto mais pessoas se permitem ser autênticas, mais esse movimento se espalha.
A sociedade, aos poucos, começa a se tornar mais acolhedora para diferentes formas de ser, pensar e viver. Mudança começa quando cada indivíduo decide viver sua verdade, gerando uma onda de transformação capaz de impactar positivamente em toda a cultura. O caminho para a autenticidade pode ser árduo e, por vezes, solitário, mas os frutos dessa jornada são incomparáveis. Eles trazem a realização de uma vida vivida de maneira genuína, onde a liberdade e a paz interior são os maiores tesouros que podemos conquistar. No momento em que decidimos seguir um caminho mais autêntico, nos deparamos com uma resistência interna inevitável. Desde muito cedo, somos moldados por influências externas, família, sociedade, cultura e até mesmo as redes sociais. Essas forças nos impõem padrões de comportamento, crenças sobre o que é certo ou errado e como devemos agir para sermos aceitos e bem-sucedidos. Esse é um dos maiores desafios quando decidimos ser autênticos. Enfrentamos nossos próprios medos e inseguranças. A vulnerabilidade que vem com a autenticidade pode ser assustadora. Muitas vezes, a ideia de ser quem somos de verdade nos faz confrontar sentimentos de inadequação e medo de falhar. Existe o temor de ser mal interpretado, de não ser aceito ou de ser visto como diferente. Nos dias de hoje, o efeito manada é um dos maiores fatores que nos empurram para a conformidade. A ideia de seguir a maioria, de pertencer a um grupo, é algo enraizado em nossa psique. Quando tentamos ir contra a corrente, um sentimento de insegurança se instala. O medo do julgamento e da rejeição começa a crescer, pois estamos indo contra o que é considerado normal e aceitável. Existe o medo de ser excluído, de não ser compreendido, de ser visto como diferente ou estranho. Conflitos internos surgem inevitavelmente porque muitas vezes nos acostumamos com uma identidade que não é a nossa verdadeira. Passamos tanto tempo tentando agradar os outros, atender às expectativas da sociedade ou seguir um script pré-estabelecido que esquecemos de quem realmente somos e do que realmente desejamos. A autenticidade não é algo que se alcança da noite para o dia. É um processo contínuo de autodescoberta, autoaceitação e transformação. Ao enfrentarmos nossos medos e inseguranças de frente, podemos finalmente viver de maneira mais verdadeira e alinhada com nossa essência. Esse conflito interno surge quando percebemos que, em algum momento, passamos a viver um papel em vez de expressar nossa verdadeira essência. Essa revelação pode ser desconfortável, pois nos obriga a encarar a diferença entre quem realmente somos e a imagem que projetamos para o mundo. Muitas vezes, essa conformidade nos leva a usar diferentes máscaras, adaptando-nos a cada ambiente, até que nos afastamos de nossa própria autenticidade. Esse processo de desapego das expectativas externas é uma forma de autossuperação. Não é sobre rejeitar o mundo ou as pessoas ao nosso redor, mas sim sobre aprender a se posicionar no meio dele de forma firme, sabendo quem somos e o que queremos. Essa clareza nos dá a força para tomar decisões mais alinhadas com nossos valores, independentemente do que os outros possam pensar ou esperar de nós. A beleza disso tudo é que, ao nos libertarmos da pressão de seguir a multidão, passamos a construir uma vida que de fato é nossa. E é essa vida, construída de maneira genuína e fiel ao nosso eu mais profundo, que nos traz a verdadeira realização. Não se trata de ter tudo o que o mundo diz que devemos ter, mas de ser plenamente quem somos e viver com significado e propósito. Com o tempo, começamos a perceber que a verdadeira riqueza da vida não está nas posses ou nas conquistas externas, mas na paz que encontramos ao viver de forma autêntica. Essa jornada de viver autenticamente, livre das amarras do efeito manada, vai além do individualismo. Ela é, na verdade, um convite para uma mudança mais ampla que reverbera na coletividade.
Quando nos libertamos das expectativas alheias e seguimos a nossa verdade interior, começamos a influenciar as pessoas ao nosso redor de maneira profunda e muitas vezes sem perceber. Nosso comportamento, nossa maneira de tomar decisões, nossas escolhas e a forma como vivemos se tornam um exemplo para aqueles que talvez ainda estejam presos à corrente da conformidade. Essa influência silenciosa, mas poderosa, não acontece por imposição, mas pela simplicidade de sermos nós mesmos. Quando mostramos que é possível viver de maneira autêntica, sem medo da desaprovação ou da exclusão, damos permissão para que outros também sigam esse caminho. Em vez de impor uma mudança, simplesmente a criamos, sem forçar nada. Cada um, ao ver que é possível seguir seu próprio caminho com confiança, sente-se mais livre para fazer o mesmo. Esse movimento de transformação pessoal é contagiante. À medida que mais pessoas se libertam da pressão de seguir o fluxo e passam a tomar decisões baseadas no que realmente acreditam, começa a nascer um novo tipo de sociedade. Uma sociedade que não se baseia na conformidade, mas na diversidade de pensamentos e escolhas, onde a autenticidade é mais valorizada do que a aparência de estar no caminho certo, apenas porque todos estão seguindo o mesmo rumo. A transformação pessoal, quando realmente enraizada, gera um efeito multiplicador. Cada vez que alguém decide não seguir a manada e agir de acordo com seus próprios valores, essa pessoa se torna um farol para outros. Como uma pedra jogada em um lago, as ondas de autenticidade se espalham, tocando a vida de muitos ao redor, até alcançar uma comunidade mais ampla, mais consciente de si mesma. É nesse processo de autodescoberta que começamos a perceber que nossa jornada não é definida pelas expectativas externas, mas pelas escolhas que fazemos a partir do que realmente ressoa dentro de nós. Ao nos libertarmos do efeito manada, somos capazes de traçar nosso próprio caminho, onde as decisões vêm de um lugar de autenticidade e propósito. Isso exige coragem, pois muitas vezes o caminho mais verdadeiro é o que está longe das expectativas e pressões da sociedade. No entanto, é nesse espaço de autenticidade que encontramos nossa verdadeira paz e realização. Essa liberdade não é sobre rejeitar o coletivo, mas sim sobre aprender a ouvir a voz interior, que nos guia para o que é essencial. Ao fazer isso, conseguimos agir com mais consciência, clareza e confiança, sem nos perdermos em meio ao turbilhão de opiniões e influências externas. E assim, ao longo dessa jornada de transformação, encontramos a verdadeira força, a de sermos fiéis a nós mesmos, independente do que o mundo à nossa volta esteja esperando ou impondo. À medida que seguimos em frente, a sociedade e as pressões externas não desaparecem. Elas continuam a nos desafiar, mas a diferença está na forma como reagimos a elas. Não se trata de rejeitar totalmente a influência social, pois todos nós, em maior ou menor grau, buscamos pertencimento e conexão. No entanto, é essencial aprender a filtrar o que nos impacta, acolher as influências que são construtivas e descartá-las quando são limitantes ou prejudiciais. O mais bonito da autenticidade é no poder de transformação que ela tem, tanto para nós mesmos quanto para os outros ao nosso redor. Ao quebrarmos a corrente do efeito manada, podemos inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso cria uma rede de indivíduos mais conscientes, mais livres e, paradoxalmente, mais conectados uns aos outros, pois a verdadeira conexão não acontece quando seguimos cegamente o mesmo caminho, mas quando nos encontramos em nossa individualidade, respeitando e valorizando a diversidade de pensamentos, sentimentos e escolhas. É interessante perceber que, embora o efeito manada nos impulsione a seguir o grupo, ele também nos desafia a refletir sobre como queremos ser percebidos e como nossas escolhas influenciam nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. Quando escolhemos ser autênticos, muitas vezes estamos desafiando normas sociais, desconstruindo estigmas e criando novos modelos de comportamento. Esse processo de construção da identidade própria, longe da pressão de se conformar,
é uma das formas mais poderosas de autossuperação. E é exatamente nesse processo que muitas vezes os nossos dons, talentos e criatividades mais profundos ficam abafados, escondidos sob as camadas de expectativas externas. A pressão de ser o que os outros esperam de nós ou de seguir padrões estabelecidos pode silenciar as nossas verdadeiras vocações. A experiência única de cada indivíduo, seus dons e potenciais criativos acabam sendo negligenciados, pois a constante comparação com a versão idealizada de si mesmo, que é projetada por padrões de sucesso de terceiros, cria um bloqueio interno. Esse fenômeno gera uma sensação de insegurança, pois a pessoa começa a acreditar que não é boa o suficiente, que não tem o que é necessário para ser reconhecida ou bem-sucedida. As ideias e talentos que poderiam transformá-la em alguém completo e único permanecem aprisionados sem expressão. As pessoas se veem incapazes de alcançar suas verdadeiras potencialidades, porque se veem forçadas a se encaixar em moldes que não representam sua essência. Esse é o grande dilema. Ao tentar ser algo ou alguém que não somos, criamos uma desconexão interna. E é justamente essa desconexão que alimenta sentimentos de inadequação e baixa autoestima, pois no fundo sabemos que não estamos sendo fiéis a nós mesmos. A busca por um ideal que não existe apenas nos afasta da verdadeira paz e realização, pois continuamos a negligenciar quem realmente somos e o que viemos para fazer. Quando finalmente nos libertamos da pressão de ser o que os outros esperam e damos espaço para que nossas qualidades e talentos floresçam, começamos a nos perceber como seres completos e autênticos. E só então nossa vida começa a fazer sentido de forma plena. Agora, talvez você comece a entender o que tem acontecido dentro de você. Tudo o que parecia tão confuso, sem explicação, começa a fazer sentido. As emoções mal canalizadas, mal administradas, explodindo como um vulcão em erupção, gerando um caos interno que parece impossível de controlar. E a mente, em meio a esse turbilhão, parece trabalhar contra você, gerando pensamentos e dúvidas que não condizem com aquilo em que realmente acredita. Entendeu agora o que está errado? Em que caminho estamos seguindo? Agora você compreende o porquê de se sentir tão frustrado e perdido. O porquê de, apesar de tanto esforço, de fazer e fazer, dentro de você ainda existirem angústias, frustrações, decepções e uma sensação constante de descontentamento com a vida. Você tem se lançado em busca de algo, mas não consegue entender porque nada realmente faz sentido. A felicidade parece cada vez mais distante e a paz, aquela tão sonhada paz interior, escapa pelas suas mãos como areia fina. E no fundo, você sabe que o que está correndo atrás não te preenche, não te satisfaz totalmente. Afinal, o que você realmente busca talvez nem seja algo externo, mas sim um reencontro com o que realmente é essencial para a sua alma. Quando uma pessoa segue a manada sem saber, ela age de maneira inconsciente, apenas acompanhando o fluxo, sem refletir sobre as consequências de suas escolhas. Nesse estado, as ações são movidas pelo impulso e pela pressão externa, sem perceber que sua liberdade de escolha está sendo limitada. A pessoa então segue o que é mais fácil ou o que a maioria faz, sem questionar se aquele caminho é realmente o que ela deseja ou se está em sintonia com seus valores e princípios. Porém, ao se tornar consciente dessa dinâmica, a pessoa ganha uma nova perspectiva sobre sua vida e suas decisões. A partir do momento em que ela reconhece a existência do efeito manada, surge a oportunidade de reflexão e questionamento. Agora, ela pode avaliar se o que está fazendo realmente faz sentido para sua trajetória ou se precisa ajustar a direção de sua vida. O despertar para essa realidade traz consigo a possibilidade de escolher de forma mais consciente e alinhada
com o que é verdadeiramente importante para ela, rompendo com os padrões impostos e buscando um caminho mais autêntico e pessoal. O efeito manada, quando seguimos cegamente a multidão, pode trazer consequências profundas para a nossa saúde emocional. Muitas vezes nos vemos arrastados por tendências, opiniões e padrões que não condizem com nossos valores, mas seguimos mesmo assim, por medo de ficarmos para trás ou de sermos excluídos. Esse movimento inconsciente pode gerar um esgotamento mental silencioso. A ansiedade se torna uma constante, pois sentimos a necessidade de corresponder às expectativas impostas pelo coletivo. O medo de errar, de ser julgado ou de não se encaixar faz com que muitos vivam em um estado de tensão permanente. A cada escolha, a mente questiona: será que estou fazendo o que realmente quero ou apenas seguindo o fluxo para não destoar dos outros? Além disso, a identidade pessoal se fragiliza. A busca por aceitação pode levar à perda da autenticidade, fazendo com que o indivíduo se sinta desconectado de si mesmo. Quanto mais se tenta pertencer a um grupo, mais se distancia da própria essência, gerando um vazio interno difícil de preencher. Esse dilema é desgastante. A conformidade cria uma máscara, um personagem que projetamos para os outros, mas que nos afasta de nossa verdade interior. Começamos a viver de acordo com o que é socialmente aceitável, mas no fundo nos sentimos vazios e insatisfeitos. O que uma vez foi uma maneira de se proteger do desconforto da diferença se transforma em uma prisão emocional que nos limita e impede o crescimento pessoal. E por fim, há o perigo do conformismo. Quando a maioria decide algo, mesmo que seja prejudicial, a tendência é que poucos questionem. O efeito manada pode fazer com que aceitemos ideias e comportamentos nocivos, sem refletir sobre suas reais consequências. O medo de romper com o grupo impede a liberdade de escolha e de pensamento, alimentando um ciclo de frustração e dependência emocional. O processo de introspecção é vital. Silenciar o ruído externo e dedicar um tempo para refletir sobre nossas experiências, desejos e sentimentos nos permite reconectar com o que realmente importa. A cada vez que resistimos à tentação de seguir o fluxo, mesmo quando o grupo nos puxa para o lado oposto, estamos reforçando nossa capacidade de agir de forma autêntica. Esse exercício de escuta interna e autoconhecimento cria um reflexo genuíno de quem somos, sem a influência de opiniões alheias que muitas vezes tentam nos moldar. À medida que continuamos a fortalecer nossa confiança e nossa autenticidade, começamos a perceber uma mudança significativa em nossa percepção do mundo e de nós mesmos. O medo de ser diferente diminui e a necessidade de aprovação externa se enfraquece. Já não sentimos mais que precisamos nos esconder atrás de máscaras sociais ou representações falsas para sermos aceitos. Quando conseguimos viver de maneira fiel a nós mesmos, uma verdadeira sensação de liberdade começa a emergir, pois não dependemos mais das validações do exterior para sentir que estamos no caminho certo. Além disso, ao nos libertarmos da insegurança causada pelo efeito manada, a nossa capacidade de tomar decisões autênticas se fortalece. Com isso, somos capazes de nos alinhar com nossas verdadeiras paixões e interesses e de buscar metas que realmente nos tragam realização. Não mais influenciados por modismos ou pela pressão do grupo, nos tornamos donos da nossa própria vida. As escolhas que fazemos passam a ser baseadas em uma visão clara do que é importante para nós, e não em um desejo de se encaixar ou ser aceito. Em última análise, o efeito manada só tem poder sobre nós enquanto nos deixamos dominar.
Ao abrirmos os olhos para nossas verdades e tendo coragem para seguir nosso próprio caminho, conseguimos superar a insegurança pessoal e alcançar uma vida mais rica e significativa. Não somos mais reféns das expectativas externas, mas sim arquitetos da nossa própria jornada. Diante disso, a reflexão se faz necessária. Será que estamos vivendo de acordo com nossas convicções, ou apenas seguindo o fluxo, sem perceber que isso está minando nossa paz e equilíbrio emocional? O efeito manada não apenas influencia nossas escolhas, mas também pode desencadear um profundo desequilíbrio emocional. A necessidade constante de acompanhar o ritmo imposto pela sociedade gera uma corrida desenfreada, onde muitos sentem que estão sempre ocupados, mas nunca produtivos. Há uma sensação crescente de estar no lugar errado, de correr sem direção, simplesmente porque os caminhos trilhados não fazem sentido dentro dos próprios valores e princípios. Os impactos psicológicos desse ciclo são devastadores. A ansiedade se torna um estado constante, alimentada pela pressão de corresponder às expectativas externas. A mente se enche de confusão. As emoções oscilam entre euforia e exaustão, e a insegurança cresce à medida que se perde a conexão consigo mesmo. O medo de não ser aceito ou de tomar decisões erradas paralisa. Surge a sensação de desconexão com a própria identidade, como se a vida estivesse sendo vivida no piloto automático. E quando a frustração se acumula, a desesperança pode abrir espaço para a depressão, corroendo a autoestima e minando a confiança tanto em si mesmo quanto nos outros. É preciso questionar: estamos realmente vivendo ou apenas reagindo ao fluxo da multidão? Até que ponto vale a pena abrir mão da própria paz para se encaixar em padrões que não nos representam? O despertar para essa realidade pode ser o primeiro passo para quebrar esse ciclo e resgatar uma vida de propósito, autenticidade e equilíbrio emocional. Além dos impactos emocionais, há um efeito ainda mais perigoso: a vulnerabilidade diante do desconhecido. Quando uma pessoa entrega suas decisões à multidão ou se guia cegamente por alguém, sem questionar se esse caminho realmente faz sentido para a sua vida, ela se torna refém da incerteza. Ela não sabe quais serão os próximos passos do grupo, nem para onde está sendo levada. Isso gera um profundo sentimento de desorientação. Sem clareza sobre o futuro, sem expectativas reais, a pessoa perde o senso de propósito. Seus objetivos deixam de ser seus. Eles passam a depender dos rumos de terceiros, dos caprichos da sociedade, das tendências passageiras. Aos poucos, sua vida deixa de ter uma direção concreta e passa a ser moldada por forças externas. Sem uma base firme, surge a sensação de estar à deriva. Sem um alicerce que traga segurança, a pessoa sente que está sempre esperando que algo ou alguém a conduza, mas nunca sabe exatamente para onde. Esse estado de vulnerabilidade emocional pode levar à frustração, à paralisia e, em muitos casos, à perda total da esperança. Portanto, ao analisarmos o efeito manada e suas influências, é importante entender que não podemos simplesmente evitá-lo, mas precisamos aprender a lidar com ele. Ao nos conectarmos com nossa verdade interna, conseguimos nos afastar do que é imposto e tomar decisões mais conscientes e empoderadas. Isso não significa ser insensível ao contexto social, mas sim ser seletivo sobre o que permitimos entrar em nossa mente e coração.
O processo de despertar da consciência também exige coragem. É necessário coragem para encarar as sombras dentro de nós, para olhar de frente as nossas limitações e as áreas de nossas vidas que precisam de cura. É mais do que um processo pessoal. É um chamado coletivo para vivermos com mais propósito, mais autenticidade e mais amor. É um convite para sair da superficialidade e mergulhar na profundidade da nossa verdadeira essência. Os conflitos emocionais que vivemos hoje vêm de uma desconexão entre quem fomos ensinados a ser e quem realmente somos. Esse descompasso gera um desconforto profundo, pois percebemos que muitas das nossas escolhas e atitudes foram respostas automáticas a pressões externas, não expressões genuínas de nossa verdadeira essência. A mudança exige coragem para ser diferente e o reconhecimento de que, muitas vezes, vivemos de maneira desonesta conosco. Esse conflito interno surge quando percebemos que, em algum momento, passamos a viver um papel, em vez de expressar nossa verdadeira essência. Essa revelação pode ser desconfortável, pois nos obriga a encarar a diferença entre quem realmente somos e a imagem que projetamos para o mundo. Muitas vezes, essa conformidade nos leva a usar diferentes máscaras, adaptando-nos a cada ambiente, até que nos afastamos de nossa própria autenticidade. Essa desconexão é a raiz do tumulto emocional que muitas pessoas enfrentam. A luta interna entre a pressão externa e a busca pela verdadeira autenticidade. Agora, vou compartilhar os 10 passos importantes que nos ajudam a compreender o verdadeiro caminho para a paz interior. Cada passo é uma oportunidade de evolução, e a mudança não precisa ser rápida nem dramática, mas constante e intencional. Se achar interessante, anote para tornar esse processo ainda mais claro, para tornar a prática mais eficaz. Primeiro passo: a introspecção. A introspecção não é apenas parar de buscar fora, mas também fazer uma pausa interior, onde conseguimos escutar nossa alma. O silêncio profundo é necessário para desarmar a agitação exterior e descobrir o que realmente nos toca. Ao dedicar tempo para esta prática, você começa a entender que as respostas já estão dentro de você, aguardando apenas o momento certo para emergir. Segundo passo: o autoconhecimento. O autoconhecimento é um caminho constante de aprendizado. Perguntas como quem sou eu e o que eu realmente busco não devem ser respostas fáceis, mas sim questionamentos que surgem sempre que algo não parece ressoar em nossa vida. À medida que você se pergunta mais, você não só descobre suas forças e fraquezas, mas também as suas paixões mais profundas. O autoconhecimento é o alicerce para a liberdade, pois você se liberta das influências externas quando começa a se ouvir genuinamente. Terceiro passo: parar de imitar e começar a seguir seu próprio caminho. A imitação pode ser uma armadilha, especialmente em um mundo que exalta o sucesso alheio. Ao parar de imitar e começar a seguir sua jornada, você desbloqueia um novo potencial. Cada um de nós tem uma missão única, e ao invés de olhar para o que os outros estão fazendo, você deve voltar os olhos para dentro de si, acreditando que suas escolhas têm poder transformador. Seu caminho será como uma obra de arte única, que só você pode criar. Quarto passo: ter paciência e autenticidade. A verdadeira autenticidade vem com o tempo. Não se trata de um ato de bravura momentâneo, mas de uma persistência silenciosa e constante em viver de acordo com o que é certo para você. A paciência consigo mesmo é essencial nesse processo, pois nem todos os dias serão perfeitos e nem todas as escolhas serão acertadas. Mas cada passo dado com a verdadeira intenção de ser você mesmo é um avanço na direção certa.
Quinto passo: começar aos poucos e quebrar o ciclo repetitivo e prejudicial. Quebrar o ciclo negativo não significa grandes transformações da noite para o dia, mas pequenas ações diárias. Mudanças pequenas, mas significativas, no seu comportamento e no seu dia a dia, vão abrir espaço para um novo modo de viver. A repetição de padrões antigos é quebrada por uma escolha consciente a cada momento. Quanto mais você se alinha com a sua essência, mais fácil será romper com antigos hábitos e abrir novos caminhos. Sexto passo: desapegar-se das expectativas externas e olhar para dentro. Quando você se liberta das expectativas externas, você cria espaço para se encontrar. Viver para agradar aos outros é uma prisão disfarçada de liberdade. A verdadeira paz vem quando você começa a fazer as coisas por você mesmo, não pela aprovação dos outros. O exercício de viver sem a preocupação com o julgamento de fora fortalece a sua autoconfiança e você começa a se perceber como uma pessoa única, digna de ser ouvida e respeitada. Sétimo passo: ter coragem de viver de acordo com seus valores e princípios. Viver de acordo com os próprios valores é um dos maiores desafios, mas também é onde reside a verdadeira liberdade. Coragem é o que nos sustenta quando a dúvida aparece. O medo do julgamento externo pode ser paralisante, mas é na coragem de seguir nossos valores que encontramos nossa verdadeira força. Cada escolha corajosa é um ato de amor próprio, e com o tempo, a coragem se torna uma segunda natureza. Oitavo passo: redefinir a vida a partir da nossa essência. Quando decidimos viver de acordo com nossa essência, tudo o que parecia complicado se torna simples. As coisas que realmente importam vêm à tona, e você começa a perceber que a vida não precisa ser cheia de complexidade para ser rica e significativa. Ao redefinir sua vida a partir do que é genuíno, você cria uma base sólida para a felicidade, pois a paz interna não depende das circunstâncias externas, mas da sua verdadeira conexão consigo mesmo. Nono passo: viver sem esforço excessivo e adotar o estilo de vida minimalista. O minimalismo não é apenas sobre possuir menos, mas sobre dar mais valor ao que realmente importa. Viver de forma simples não significa abrir mão de tudo, mas selecionar com cuidado o que entra na sua vida. O verdadeiro minimalismo é viver com intenção e se desapegar do excesso, seja de coisas, relações ou compromissos que não alinham com seus valores. Quando você adota esse estilo de vida, sua mente se torna mais clara e sua energia mais direcionada ao que realmente importa. Décimo passo: parar de seguir o fluxo da multidão e viver a vida de forma autêntica. Viver de forma autêntica exige um certo desprendimento do que é convencional e aceito socialmente. Não se trata de rejeitar o mundo à sua volta, mas de perceber que você não precisa seguir os mesmos passos de todo mundo. A verdadeira liberdade vem ao fazer escolhas que estão alinhadas com sua verdade interna, independentemente da opinião coletiva. Quando você se permite ser autêntico, você inspira os outros a fazerem o mesmo, criando um movimento de liberdade e autenticidade ao seu redor. Nesse processo, nos tornamos mais capazes de viver no momento presente. O passado já não nos prende e o futuro deixa de nos causar ansiedade, porque aprendemos a confiar no que está diante de nós agora. A vida, com todas as suas complexidades, se torna mais simples, pois passamos a perceber que, no fundo, a verdadeira paz está na capacidade de estar inteiramente presentes e conscientes no aqui e agora. Se você é novo aqui no canal, nos acompanhe
no próximo vídeo e venha fazer parte dessa temporada e da construção da fé. Se inscrevam, dê seu like, compartilhem, deixe seus comentários para que o YouTube entenda que o conteúdo tem relevância e mereça ser indicado para outras pessoas. Deus os abençoe hoje e sempre. Muita luz e muita paz.